O astronauta tava correndo, aí depois a bruxa do mar tava atrás dele. Aí depois ele voou até o Chantimares, correu. E a bruxa atrás dele. Era uma vez, o urso quer comer o bebezinho. Daí ela foi lá, subiu no bolo, daí a outra queria subir. Aí apareceu a cobra. E depois ele vai embora pro rio. Daí a bruxa disse pra entrar. Os 3 porquinhos foram felizes para sempre. As histórias, a importância dela é porque elas trazem uma memória, né? Elas trazem uma ancestralidade, elas trazem uma cultura, elas trazem uma forma de ver o mundo. Elas falam dos medos, das inseguranças, sem dizer os nomes dessas coisas. E isso, para a criança, por exemplo, é uma maravilha, porque elas experimentam essa humanidade na história. A minhoca saiu de perto do rio Oiapoque e foi subindo. E passou a ponte da prainha, e passou a prefeitura, e subiu, até que chegou lá em frente à Igreja Santana, sabe, na Igreja Matriz? Eu acho que o professor não é neutro em momento nenhum. Se ele está no espaço, ele já está se colocando. A maneira dele interagir, tudo isso fala. Então, tem vários cuidados da preparação interna e externa da história. Que eu acho que é o ambiente, o seu ambiente, o ambiente que você vai preparar para os outros, o repertório. Como você faz a primeira conexão, né? Ou cantando, ou falando uma adivinha, ou como você estabelece essa comunicação com um grupo que você nunca viu. Ou como você vai constituindo essa comunicação com um grupo que você vê todo dia. Sãozinho, Bruna e a galinha da Angola. O ambiente, né, propício para a criança despertar esse gosto pela leitura, ele tem que ser atraente, ele tem que estar tudo ao acesso da criança, à altura da criança. E a criança precisa saber que ela pode usar aquilo ali. Tem que ser um ambiente colorido, que seja o mais próximo possível da criança, que ela tenha um livro também como brinquedo. Hoje passa a mão. Isso, ela Oi, cachorro. Eu acredito que a biblioteca foi um estímulo para ele. Para mim foi uma surpresa, porque o meu outro filho que era o que mais via revistas, gibi, essas coisas. Aí teve um dia que ele chegou e começou a observar, ler, mostrar com o dedinho, e fazer gestinho. E isso foi coisa que ele aprendeu na biblioteca da escola. Esse contato desde tão cedo com os livros contribui para ser algo muito natural, né? Para quando a criança estiver maior, não tem aquela, nossa, eu estou na obrigação de ler. Então ele vai tendo o livro, primeiramente como um brinquedo e depois como algo que pode lhe dar prazer em conhecer algo novo, em muitas vezes resolver até conflitos internos que tenho através dessas histórias. O primeiro desafio é despertar o interesse. O professor, quando lê uma história para as crianças aqui, folheando o livro e mostrando a gravura, o que se passa na imaginação da criança? O quê? Quer dizer que ler serve para isso? A hora que eu quiser, eu posso pegar aquele livro e ler de novo aquela história? Ah, isso é uma coisa que me interessa. Pegadas na neve, aonde irão? Estou curioso. De quem serão? Do filho do grupo. É da raposa. Será que é da raposa? Não, é do filho do Grúfalo. Filho do Grúfalo. Onde será que ele vai? Pra casa. Quando eu conto uma história a uma criança, imediatamente eu aciono o seu poder criativo, de imaginar, de construir
os personagens, o cenário. Se você vai desenhando também muito para a criança, eu acho que você vai podando essa coisa dela construir. Mas você vai dando pistas, né? Assim. E aí a criatividade vem, né? A criatividade imediatamente é acionada. O que parece a sombra no chão? O ratinho. No ratinho? Porque ele pensava que ele era ratinho. É, mas não parece um rato enorme? É, parece um rato mau. Mas o fundamental de você ler a história é a criança estar vendo que você pega um livro, como você manuseia esse livro, como você abre, que é sempre da esquerda para a direita, virando as páginas, vendo as letras. Você cria na criança um comportamento leitor. Tem mais. Botou um bocado de areia no chão. Foi. Nós temos que desenvolver a fala, aperfeiçoar a dicção deles e desenvolver a parte humana da criança, trabalhar com as atitudes, trabalhar com os sentimentos, trabalhar com as sensações. Eu digo, e a poesia? Nossa! A poesia é? Vida! E a vida é? Poesia! O segredo da garotada é o lúdico, a brincadeira, a descontração, a interação do fantoche, do boneco com a criança. A vida do boneco, para eles ficam assim maravilhados, super encantados mesmo. A estimulação da história, ela acontece ou através do livro, ou através de um conto popular, que foi o que nós fizemos hoje de manhã, que é uma lenda que tem em Castro, que é a história da cobra. Daí a cobra tava dormindo sossegada. Eu não fiquei com medo da cobra. E por que a gente trabalha dessa maneira? Para que a criança possa perceber vários tipos literários, gêneros, tanto que a história não existe só no livro, que ela pode passar de geração a geração. Boa tarde. Quando eu era menina, de 5 anos, que a gente chegou para o Alter do Chão, então diziam que quando iam passando, que o preto velho dava nas pessoas, aí ficavam desmaiados, quando recordavam, voltavam para casa. Quando foi uma bela tarde, foi o bêbado daqui, né? O bêbado daqui gritava, parece preto do caminho fundo. Aí ele gritava, parece preto do caminho fundo. A lenda, normalmente, ela fala de uma crença, né? De uma determinada localidade, diferente, por exemplo, do mito, que é mais universal. O que aproxima tudo isso, mito, lenda, conto, histórias, é que todas elas trabalham com a narrativa. Elas vêm de uma tradição, que é a tradição da oralidade. Olha, gente, eu vou contar uma história, que é do Boto. O Boto chega da água, ele vai numa festa, ele procura uma menina. Ele pega uma mulher bonita pra dançar com ele. E ele vai embora e ela fica grávida do Boto. O nosso planejamento maior está dentro da nossa própria cultura, né? As riquezas daqui da nossa comunidade que podem ser exploradas, né? E já são do ambiente de cada criança, né? Da onde eles vivem. Eu gosto da lenda do Boto. Fugiu cunhadar com belo rapaz, que o Boto ligeiro nas ondas sumiu. As histórias que eu gosto de contar, algumas eu aprendi na tradição oral mesmo, ouvindo outras pessoas contarem, pessoas de longe, pessoas de perto. E outras eu li nos livros. Mas quando eu estou contando uma história, é como se passasse um filminho na minha cabeça, da minha experiência com aquela história. E eu conto o que eu estou vivendo, como se eu te contasse um caso da minha vida. E a chuva caía assim. E começou a ventar. E começou a dar uns raios. Tem diversas maneiras de se contar uma história. E as crianças, a gente acha que se liga muito com o enredo da história, pois eu acho que elas se ligam mais com as palavras, com a maneira como está organizado o texto, né? Elas têm uma grande sensibilidade para aquela construção de frase, para aquela palavra. Você pode ter um esforço, uma atenção mais concentrada e explorar esses elementos. O elemento da pausa, o elemento da entonação. E o hipopótamo disse, não vou mais abrir o bocão.
Como que é o bocão do hipopótamo? E o espirro? Atchim! Você tem que buscar no texto a expressão. Você vai respeitar o texto que está ali, né? Um lenhador derribava as árvores sem precisão e sempre a avó lhe dizia: meu filho tem dó das árvores, que as árvores têm coração. Uma certa hora, o Jurupari veio, aí ele gritava: ei, parei orar, parei orar. Aí a cachorrinha que eu vi aí dizia: a neném tá dormindo e não pode acordar. Até que a cabaça ficou imensa, se despencou da árvore e saiu rolando atrás dela, gritando: ô, Jesuína, ô, da mamata, Tandaruma mandou dizer que até onde você for no fim do mundo eu vou te comer. Você vai ser fiel ao texto, né? E vai buscar ali a expressão, né? Tem variações também. Tem uma maneira que você lê um livro, um conto, se apropria do enredo e conta da sua maneira. Quem quer casar com a senhora baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha, não demorou muito, lá chega ele. Pelo bonito, brilhoso, preto, pisando macio, era o cavalo. Quando as crianças ouvem histórias, elas se recontam suas histórias. As histórias que elas vivem, ou as histórias da sua fantasia, ou as histórias que elas imaginam. E aquilo vai dando sentido para a vida, vai constituindo sentido. Então, é fundamental ouvir e contar história. E elas contam muitas histórias também. As histórias que elas aprendem, as histórias que elas inventam. As crianças são grandes contadoras de história. O astronauta, ele já percebeu que a bruxa não estava mais atrás dele. O tubarão ficou mordendo o homem, depois ele ficou maluco e ele ficou... Depois mordeu o bumbum. E essa é a minha história, então eu tô numa porta. Saiu pela outra, quem souber conte outra. Rouba, 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 rouba. Barro.